Este é o tempo de antena do MPT, Partido da Terra. Europa. Um caminho em aberto. Um caminho por fazer. A Europa tem tido um longo caminho na sua afirmação ao longo da história. Não é uma ideia óbvia. Não é a única ideia para povos diferentes viverem em paz. Mas é uma ideia para manter. É uma ideia que assenta num sonho, na esperança de se viver em paz, que pode permitir progresso económico, bem-estar, direitos sociais e humanos, melhor ambiente, civilização. Pode, mas não apaga as diferenças de perspectiva, as diferenças que a história criou. Não muda a periferia ou a centralidade dos países, o seu tamanho, a sua capacidade de influência, os seus interesses de longo prazo, a vontade livre dos seus povos, a sua diversidade linguística. A Europa hoje, o projeto europeu concreto que usurpou a ideia de Europa, não respeita os povos, nem a história, não respeita a democracia, nem a soberania nacional. A Europa está nas mãos de uma burocracia branca, de uma tecnocracia sem alma nem ética. A Europa é o negativo de si mesmo. É uma Europa de pernas para o ar. O que é o Libertas, parceiro europeu do MPT? O Libertas é um movimento político pan-europeu dedicado à criação de uma nova, democrática, responsável e aberta União Europeia. Para atingirem os seus objetivos para a União Europeia, os candidatos do Libertas vão participar nas eleições para o Parlamento Europeu em praticamente todos os países da União Europeia, nas eleições que decorrerão em junho de 2009. Dada a grande confluência de opiniões sobre o que deve ser o futuro da União Europeia, o Partido da Terra estabeleceu um acordo político com o Movimento Libertas. Assim, se quiser uma União Europeia melhor para si, uma Europa mais participada, uma Europa com mais transparência e democracia, então deve votar em Portugal, no Partido da Terra, no próximo dia 7 de junho. O Libertas é o único movimento europeu atualmente existente que é totalmente devotado a construir uma União Europeia melhor para si. Isto significa que, quando votar no MPT e nos candidatos do Libertas por toda a Europa, está a votar numa nova força que pode efetivamente fazer a diferença e conseguir transformar a União Europeia num espaço mais aberto e responsável. Acreditamos que a União Europeia tem um potencial ilimitado. É um dos projetos mais bem-sucedidos na história mundial. Mas a União Europeia perdeu o seu caminho. Os seus fundadores pretendiam que fosse uma Europa para e do seu povo. O outrora honesto e inclusivo governo da União tornou-se irresponsável, sombrio e antidemocrático. Os tratados propostos recentemente, nomeadamente o de Lisboa, iriam alargar o fosso entre as elites governantes de Bruxelas e os povos da Europa. E, lamentavelmente, quando esses tratados foram rejeitados pelo povo francês, holandês e irlandês, a vontade democrática do povo foi ignorada. Em Portugal, foi-se inclusive mais longe e fez-se uma revisão constitucional extraordinária, precisamente para permitir o referendo ao tratado. Mas nem assim o referendo teve lugar. Isto deve mudar. A União Europeia deve voltar para os seus cidadãos. É por isso que o seu voto no Partido da Terra faz toda a diferença. Dê mais força à Europa votando no MPT. O que o MPT e o Libertas querem mudar para fazer uma Europa melhor para si? O MPT e o Libertas querem democracia. Nenhuma lei europeia deveria ser aprovada sem um voto positivo no Parlamento Europeu. As leis têm de ser aprovadas ou pelo Parlamento Nacional ou pelo Parlamento Europeu. As leis, feitas por pessoas não responsabilizáveis, os não eleitos funcionários públicos, não fazem parte de uma democracia. O MPT e o Libertas querem responsabilização. Qualquer pessoa que tenha o poder de decidir sobre uma lei deve ser chamada à responsabilidade nas urnas. Os cidadãos decidirão se as ações e decisões dessa pessoa são merecedoras dos seus votos. O MPT e o Libertas querem transparência. Sem uma boa razão para ser feito de outra maneira, todo o processo legislativo deve ser feito publicamente. Para que tal aconteça, deve votar no Partido da Terra, MPT, o voto que fará a diferença. Europa. Um caminho em aberto. Um caminho por fazer.